O governo federal reajustou o piso salarial dos professores da educação básica pública de todo o país. O novo valor já passa a valer para este ano. São 1.700.000 professores. E nós vamos, então, conceder um reajuste para eles de 33%. Então, o valor do piso desses professores sai de 2.880 e vai para 3.840, praticamente mais R$ 1.000. Então, para 1.700.000 professores. Isso já estava definido em lei no passado, que tinha que seguir alguma regra, né, para a concessão desse reajuste, e a regra apontava para um mínimo de 7% e um máximo de 33%. Nós resolvemos conceder o máximo, tendo em vista a importância aí dos professores para qualquer lugar do mundo. O valor passa a valer em maio. Essa semana o reajuste deve ser publicado em medida provisória no Diário Oficial da União. E para saber mais sobre os impactos dessas medidas nas regiões, eu vou dar um giro agora com os nossos correspondentes. Começando pela Zona da Mata, Ricardo Ribeiro, uma boa noite para você. Esse reajuste vai sair do papel? Como os municípios estão se organizando por aí? Boa noite, Sulamita, Laura, também ao telespectador da TV Diversa, Sabrina. Bom, o que acontece é que essa decisão que foi tomada no final da semana ainda não possibilitou que os municípios se organizassem em suas secretarias de fazenda para analisar qual o impacto real que essa decisão terá em cada um deles. Eu fiz até essa consulta no mesmo dia à Prefeitura de Juiz de Fora, que precisa reunir dados, que precisa refazer contas. Aqui em Juiz de Fora ainda tem um item a mais, que é a revogação do artigo 9º, que é um outro ponto que gerou um gasto a mais na área de educação e que precisa ser discutido de forma interna ainda, com um tempo maior de avaliação pelos municípios. Isso vale também para os outros também, os maiores aqui da nossa região, que é Ubá, Muriaé, Cataguases, todos esses vão sentar e definir direitinho como é que vai ficar. Até porque há uma judicialização nesse processo, através da Confederação Nacional dos Municípios, chancelada pela Associação Mineira dos Municípios, em relação ao pagamento desses valores. A associação, inclusive, diz que os prefeitos devem manter o reajuste no patamar do IPCA, que ficou em torno de 10%, e não nesse valor acrescido aí pelo governo federal, porque isso vai provocar aí um rombo nos cofres públicos e muitos prefeitos não teriam condições para fazer esse pagamento, até porque isso inviabilizaria muitos serviços que hoje são prestados pelas prefeituras. Portanto, é um segundo passo agora, que será o cálculo desses gastos, o cálculo desse valor dispensado aos professores, aos trabalhadores da área de educação. Talvez mais para frente a gente tenha aí um cenário mais claro em relação a como esse gasto será feito dentro do orçamento de cada prefeitura. Mas eu já posso adiantar que os pequenos municípios, aqueles de 50 mil habitantes para baixo, esses não terão condições alguma de fazer esse tipo de pagamento, como eu disse, porque isso compromete boa parte do orçamento dos municípios, e isso tiraria, por exemplo, serviços essenciais como limpeza urbana, saúde pública, e a própria educação ficaria prejudicada em alguns serviços, porque você teria boa parte desse recurso sendo depositado e sendo colocado no pagamento de pessoal, e aí você tem outros recursos que precisam girar e ser utilizados também para que a educação funcione. Foi uma decisão extremamente polêmica e que não agradou em nada os municípios por causa dessa situação que a gente vai explicar mais para frente, assim que a gente tiver um quadro mais definido desse cenário, Sulamita. Se vamos com a Laura, lá na região metropolitana. Laura Marques, uma boa noite. Fala para a gente, aí na região metropolitana, como vão ser esses impactos? Boa noite, Sula. Boa noite, Ricardo, Sabrina, todo mundo que está nos assistindo essa noite. Olha, o Ricardo estava falando que, de um lado, os municípios estão puxando ali para que esse reajuste que foi feito pelo governo federal não aconteça de fato, porque as contas estão apertadas em muitos municípios. E do outro lado estão os professores, os servidores da educação, fazendo força para que sim, esse piso nacional seja aplicado para todos os trabalhadores do setor. E, claro, como o próprio presidente disse, né, são servidores, são trabalhadores
extremamente necessários para a economia, para a vida de qualquer país, né, de qualquer município e estado. Então a importância desses profissionais está dada, né? Ninguém tem dúvida disso, de que os professores são absolutamente necessários e precisam ser valorizados. E aí esse piso nacional que parece que está muito mais no discurso do que na prática, né? Aqui em Belo Horizonte, o piso nacional na prefeitura tem sido cumprido. Aqui no município de Belo Horizonte são 22 horas e meia por semana, né? No caso do que foi aprovado para o piso nacional, vale para 40 horas semanais. Aqui em Belo Horizonte, esses profissionais trabalham 22 horas e meia por semana. Então, o que significa que, a partir disso, esse valor nacional é calculado proporcionalmente para o volume de horas, para o volume de trabalho que existe no município de Belo Horizonte. O valor atualmente do piso aqui em Belo Horizonte está em torno de R$ 1.700. Se for reajustado exatamente como está previsto, proporcional a esse valor que foi feito pelo governo federal, chegaria a aproximadamente R$ 2.200. Perdão. A Prefeitura de Belo Horizonte diz que para isso, para fazer esse reajuste, vai precisar ainda enviar um projeto de lei para a Câmara Municipal, algo que não é tão rápido, né? Vai acabar demorando um pouco mais, mas de toda forma esse reajuste tem que chegar retroativo ao mês de janeiro, se a gente levar em consideração a legislação nacional do piso salarial dos servidores da educação, que é esse que a gente viu ser aprovado, de mais de R$ 3.800. Perdão, deixa eu só confirmar, 3.800 esse valor mesmo, né? Isso mesmo, 3.845 é o valor que foi aprovado para esse piso nacional. E aí, então, a Prefeitura disse que teria que enviar esse projeto de lei, mas a princípio não deu uma data para que isso seja feito de fato para fazer esse reajuste. Agora, no governo estadual existe um complicador, porque o piso nacional salarial da educação já não estava sendo cumprido há alguns anos pelo governo de Minas. Atualmente, os profissionais da educação trabalham em torno de 24 horas por semana, é a jornada do estado, e recebem um piso de R$ 2.135, valor atual. Se fosse ser reajustado proporcionalmente, chegaria a R$ 2.307 para os trabalhadores do estado. Entretanto, a questão é que aqui em Minas Gerais existe uma legislação estadual que foi aprovada em 2015 que prevê que o piso nacional precisa ser pago integralmente aqui em Minas, independentemente se a jornada de trabalho for menor ou maior. Esse valor, esse piso nacional, teria que ser cumprido mesmo para quem faz menos de 40 horas semanais. Então, a questão é que o governo de Minas puxa de um lado, dizendo que sim, que está pagando o piso nacional sim, mas os trabalhadores da educação dizem, olha, a gente tem uma legislação estadual que prevê que o piso nacional deveria ser pago integralmente, não proporcionalmente às 24 horas que são feitas pelos trabalhadores do estado. Então tem essa questão que já é antiga aqui no governo do estado, os professores há muito tempo têm essa demanda para que o piso nacional seja pago integralmente aqui em Minas e mais uma vez servidores da educação do estado vão se reunir nos próximos dias para tentar fazer pressão com o governo de Minas para conseguir esse reajuste equivalente ao piso nacional. Vamos ver como é que fica até então, porque o governo de Minas diz que está pagando e que vai pagar. Pela legislação estadual, esse piso nacional anterior do ano passado já não estava sendo cumprido. A gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, também na Prefeitura de Belo Horizonte, para saber se esse projeto de lei vai ser enviado e quando vai ser enviado. Sula. Com certeza, Laura. Então, a gente segue acompanhando e atualizando os nossos telespectadores. Laura, Ricardo, muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta a conversar.